A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar uma palavra aqui. Lá em Atos 11. Atos 11, do 1 ao 18. Glória a Deus. Vou ler aqui. A palavra diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. Obrigado, irmã. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então, também os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, obrigado por esta noite, obrigado pela palavra que o Senhor colocou em meu coração e que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, de acordo com o teu querer e a tua vontade, fazer tudo aquilo que é proposto para nós. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Toma a nossa vida, a nossa casa e tudo o que somos e temos seja consagrado a Ti. Em nome do Senhor Jesus, e todo o povo diga: podeis assentar, em nome de Jesus. Eu li aqui o capítulo 11 de Atos, e eu vou começar a minha pregação a partir do capítulo 10, para que nós possamos entender um pouquinho disso que foi passado aqui para Pedro. Nós temos aqui um tema que é sedentos por almas. Nós devemos ser sedentos por almas. E eu vou explicar para vocês um pouquinho daquilo que foi a vida de Pedro e um pouquinho que foi aquele que é a vida de Paulo. Pedro e Paulo, 2 grandes homens, 2 grandes apóstolos,
Um que viveu com Cristo e foi feito discípulo dele, e o outro que não conviveu com Cristo, mas se tornou também um grande homem na palavra do Senhor. E Paulo, a princípio, após a sua conversão, todos tinham medo dele, tinham receio daquilo que era a pessoa de Paulo. Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos, prendia, maltratava e tantas outras coisas. E a partir do momento em que Paulo teve o seu encontro com Cristo, a partir desse momento, então, um momento real, uma experiência real, ele então muda a sua vida. Ele se transforma de tal forma que ele passa a entender aquilo que ele já sabia, mas com uma visão diferente. Então Paulo ele começa a aprender e a pregar a palavra de Cristo. Mas os discípulos tinham um pé atrás com ele. Ninguém confiava nele. E todo mundo estava esperando que Paulo fizesse então, baixa um pouquinho para minha frente aí, eu acho que está alto. E Paulo então toda hora as pessoas duvidavam dele porque acreditavam que ele estava preparando alguma armadilha para os seus discípulos. E então houve um homem que acreditou naquilo que Paulo estava falando. Barnabé foi o cara que pegou Paulo e falou assim: olha, eu estou entendendo aquilo que Jesus fez na sua vida. Eu estou entendendo que Jesus transformou a sua vida. Então Barnabé pega Paulo e leva até os discípulos para que ele pudesse então contar o testemunho de vida, de transformação por aquilo que ele tinha passado. Então Paulo então foi colocado diante dos discípulos através da vida de Barnabé, e então as pessoas começaram a olhar Paulo de uma forma diferente. E enquanto Paulo estava iniciando a sua jornada de como cristão, pregando a palavra em nome de Jesus, Pedro já era um discípulo e que ele já estava ali falando, pregando, abrindo igreja, um apóstolo que tinha muitas missões e era muito respeitado em todos os lugares no meio onde ele vivia, porque ele é um cara forte, ele é um cara de caráter muito forte. Ele às vezes ele questionava até o próprio Jesus. Aqui na passagem mesmo ele fala assim: olha, de modo nenhum. E lá na frente a gente vai ver assim: olha, esse cara era um cara muito tupetudo. E às vezes a gente vai ver que nós somos assim. Então, Pedro, ele tinha uma missão de poder implantar, de poder falar da palavra aos judeus. Diferente de Paulo, que ele seguiu a sua vida para pregar aos gentios. Então nós vamos falar um pouquinho aqui daquilo que Pedro estava fazendo enquanto Paulo ainda começava a sua jornada. Pedro foi um cara muito usado por Deus. Pedro foi uma pessoa que entendeu o propósito de Deus, e quando a ascensão de Jesus, Pedro ele realizou muitos milagres. Ele realizou grandes prodígios, ele curou paralíticos, como diz no capítulo 10, o Enéas, ele ressuscitou mortos, a Tábita, Dorcas, como falam, e tudo isso era algo que ele fazia e que contribuía para o crescimento da igreja, para a ascensão do nome de Cristo, para que eles pudessem então falar e ganhar muitas almas para o Senhor. E aquele povo que era judeu, aquele povo que era de Deus, aquele povo que era consagrado a Deus, mas que ainda não entendia, porque às vezes ainda estavam vivendo no tempo da lei de Moisés. Então Pedro ele começou a pregar e ele começou então a ganhar muitas almas para Cristo. Isso é aquilo que Pedro tinha. E aqui conta que Pedro ele teve uma visão. Ele teve uma visão, por quê? Porque ele subiu ao monte para orar. Ele subiu no terraço para orar. E a partir do momento que ele estava orando, ele sentiu fome. E ao momento que ele sentiu fome,
ele teve uma visão, que a visão veio dos céus, colocado através de um lençol e colocou diante dele um manjar para que ele pudesse saciar a sua fome. Só que não era um manjar igual aquele que nós esperamos, não era uma comida, digamos assim, gostosa que nós apreciamos, mas era algo que para ele era considerado imundo. E ali ele fala que veio répteis, que veio aves, que veio tantas outras coisas, e que a ordem que veio de Deus é que, olha, Pedro, mate e coma, para que ele pudesse saciar a sua fome. Deus fala para que ele pudesse matar e comer aquela comida. Mas como eu disse, ele falou assim, olha, de modo algum, Senhor, jamais eu vou colocar algo impuro na minha boca. E aí Deus responde para ele assim, nada daquilo que eu santificar, que eu consagrar, que eu falar que é para fazer, você vai poder dizer que é impuro. Deus, ele transforma, Deus, ele muda, Deus, ele santifica aquilo que talvez nós pensamos que não é bom e que não é legal. E isso foi algo que se tornou algo importante no crescimento da igreja. A partir daí nós vamos ver que o futuro da igreja começa a crescer de forma astronômica. Por quê? A primeira coisa que eu coloco é que não existe nada na face da terra que consagrado ao Senhor se torna impuro. Nada. Tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor, o Senhor, diante da fome de Pedro, ofereceu alimento a ele, que por sua vez considerou impuro, de modo nenhum. E Pedro questiona isso do Senhor. Talvez nós possamos, talvez em algum momento, estar questionando aquilo que Deus tem colocado para nós, aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. E nós continuamos a falar com Deus, falando assim, olha Deus, não, isso aí não é para mim. Não, Senhor, aquilo que o Senhor está me dando não é legal. Senhor, aquilo que eu tenho hoje não está bom. E nós continuamos a questionar o Senhor, entre aspas, sempre que nos convém. Aquilo não é legal, eu posso ter outra coisa. Se o Senhor está me dando, mas isso aqui não é muito bom, o Senhor pode me dar mais. E nós continuamos a questionar o Senhor e às vezes nós até utilizamos da palavra dele para poder questioná-lo. Usamos do artifício da palavra, da própria palavra dele, para que nós possamos então questionar ao Senhor. Sendo que nós precisamos ouvir o Senhor e obedecer ao Senhor e entregar tudo o que nós temos e tudo o que nós somos ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Ao invés de nós questionarmos aquilo que está acontecendo, nós devemos agradecer ao Senhor. Ao invés de nós ficarmos buscando respostas ou tentando fazer com que Deus possa mudar a sua atitude perante nós, nós devemos ouvir e obedecer. Salmos 37:5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. Entregar por completo, ter plena confiança no Senhor, saber que ele vai administrar a sua vida. E isso eu estou falando para que nós possamos ser obedientes ao Senhor. Obedientes. Deus, ele vai mudar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, vai tornar talvez aquilo que nós consideramos como impuro, como sagrado. Algo bom que pode mudar, mas nós precisamos ter confiança no Senhor, porque quando nós ouvimos aquilo que Deus está falando, quando nós seguimos aquilo que Deus está falando, algo melhor nos espera lá na frente. Sempre assim, algo melhor vai nos esperar. Mas nós precisamos ouvir e obedecer. Deus, ele pode colocar algo na sua vida que a princípio pode ser ruim, mas isso pode mudar. Talvez você não concorde, mas você tem que ter a plena certeza que isso provém do Senhor. E quando provém do Senhor, você não hesite em fazer.
Você só precisa obedecer. E quando você obedecer, você vai ver que você vai colher grandes coisas na sua vida. É assim que nós precisamos de agir. É assim que a gente precisa andar, obedecendo ao Senhor, porque Ele vai mudar. Ele falou para Pedro: Pedro, não considere isso impuro. Ou seja, pode comer, pode saciar a sua fome. Deus ele vai te enviar a poder suprir a sua necessidade sempre que você ouvir e obedecer a voz dele. Uma segunda coisa que Deus está falando ali é que quando Deus fala contigo, Ele te dá um direcionamento ou uma ordem, Ele vai colocar alguém para testificar aquilo que Ele está fazendo. Deus ele coloca profetas no seu caminho. Deus ele coloca pessoas que vão te indicar, que vão te ajudar, que vão te colocar no caminho certo. É assim que Deus age. Deus, ao mesmo tempo em que Ele dá uma visão para Pedro, daquilo que ele estava passando ali, Ele também deu uma visão a uma outra pessoa. E que era a pessoa que precisava. Deus estava mandando para Pedro algo que Ele estava falando assim: Pedro, eu preciso usar você. E Deus faz a mesma coisa assim: olha, eu preciso usar você. Eu preciso fazer com que você venha a ser um instrumento meu para poder pregar o Evangelho, para poder falar do meu amor, para poder ganhar outras vidas, para que você possa ir, curar, libertar e fazer com que a pessoa venha a entender o meu propósito para as suas vidas. É assim que Deus quer. Deus ele quer usar Pedro e Ele fala para que Pedro possa ir ajudar alguém que necessitava de algo. E essa pessoa era Cornélio. A mesma visão que Pedro teve, Deus também deu a Cornélio, um centurião, um romano, uma pessoa que, ainda que não fosse judeu, mas ele acreditava em Deus. E nesse momento em que ele acreditava em Deus, ele também estava orando. E a palavra diz que veio, em termos de visão, um anjo diante de Cornélio e fala para ele assim: Cornélio, mande os teus homens ir lá em Jope. Mande ir lá buscar um homem chamado Simão, também chamado de Pedro. E fala para que ele venha até aqui na sua casa. Deus então coloca algo formidável na sua vida. Quando Deus te fala alguma coisa, Ele também pode te direcionar através de outras vidas. Às vezes você não vai ser o recebedor, mas você vai ser o canal que vai levar a bênção do Senhor para outras pessoas. A palavra diz que de graça nós recebemos, então de graça nós temos que dar. E uma vez que nós somos usados por Senhor, uma vez que nós consagramos tudo ao Senhor, nós não temos nenhuma vontade. Nós não podemos ter nenhuma vontade. Por isso nós precisamos não hesitar em ouvir a Deus e obedecer a sua palavra. Quando Deus te chama, quando Deus te coloca em algum lugar, é para que você seja um abençoador ali naquele lugar, independente da situação ao qual você possa estar passando. Deus quer contar contigo para que você possa pregar o Evangelho. Deus quer contar contigo para que você possa ganhar muitas almas ao Senhor. Deus ele quer contar contigo para que nós possamos fazer da igreja algo formidável, algo bom, algo que esteja preparado para receber o Cordeiro, para receber o teu noivo. Então, Deus ele dá uma visão para Pedro, para que ele possa atender, da mesma forma que ele deu uma visão a Cornélio, para que ele possa ir até aquele lugar e poder atender ao chamado de Cornélio. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que o Cornélio, mesmo não sendo um judeu, ele acreditava em Deus, ele também ouviu aquilo que Deus estava falando, e ele obedeceu ao Senhor. Então, Cornélio manda os seus homens ir até Jope,
E na visão que Pedro estava tendo, imediato ele falou assim: olha, vai chegar 3 homens aí, você atende e não pergunte, só obedeça, vá lá. E a hora que ele terminou de orar, então chega aqueles homens falando assim: olha, meu comandante mandou eu vir aqui falando que você precisa ir até a casa dele. E Pedro de imediato fala assim: então eu vou. Ele pega a sua turma e vai. Algo formidável vai acontecer uma vez que nós obedecemos ao Senhor. Algo formidável vai acontecer toda vez que nós colocamos o Senhor à frente de todas as coisas. A palavra diz no capítulo 10, 24, que Cornélio estava esperando por Pedro. E sabe o que é o mais importante de tudo isso? Ele não esperou sozinho. Cornélio não esperou sozinho. Quando ele mandou ir buscar a Pedro, ele convidou para a sua casa os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Olha a célula aí. Olha o chamado que nós estamos tendo. Olha o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos pretendendo. É fazer com que pessoas possam vir e conhecer a palavra do Senhor. E você tem a oportunidade de poder fazer isso, seja na sua casa ou na casa de um amigo, de um parente. Pedro foi chamado para ir a um determinado lugar. E na casa de Cornélio, Cornélio teve a oportunidade de convidar os seus parentes e os seus amigos. E coisa fantástica vai acontecer. Deus ele vai te dar uma visão, Deus ele vai te dar uma direção para que você possa trabalhar, crescer, prosperar e ganhar muitas almas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Uma vez que eu me disponho a trabalhar para Deus, Deus ele me protege, me guarda e me prospera, porque eu tenho o meu coração voltado a poder atender aquilo que Ele quer. E aí tudo que eu vou fazer, ele vai ser melhor, ele vai ser guardado, ele vai ser direcionado por Deus. Ainda que possa existir batalhas, ainda que possa vir confrontos, nós temos que descansar no Senhor e colocar diante dele para que ele possa fazer o seu melhor por nós. Então você precisa estar atento à voz do Senhor. Você precisa buscar ouvir essa voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? O que Ele tem falado contigo? Qual é o direcionamento que o Espírito Santo tem te dado? Você tem obedecido? Qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com o Senhor? E se você não está tendo, precisamos buscar, precisamos correr, nós precisamos fazer com que isso possa ser real. Buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso conhecer mais a palavra do Senhor, eu preciso fazer um propósito com o Senhor. Porque através disso que Deus ele vai colocar, a palavra diz que Deus ele dá ordens aos seus anjos a teu respeito. Sabe o que é isso, meu querido? É você estar andando, trabalhando, passeando de férias ou em qualquer lugar, e você tem uns guarda-costas assim, que as pessoas podem até não olhar, mas ele fala assim: você não tem medo de andar sozinho? Fala: eu não ando sozinho. Você não tem medo de viajar, andar sozinho? Não, eu nunca estou sozinho. Ainda que eu possa estar só, longe de pessoas, eu tenho um guarda-costas enviado por Deus para me guardar e me salvar. Que maravilha, né? Deus ele dá ordem nos anjos a teu respeito. Eu sempre estou bem acompanhado. Independente de qualquer coisa, eu sempre estou bem acompanhado. Então Deus ele quer que você possa confiar plenamente nele. Confiar plenamente nele.
Porque Deus ele vai fazer grandes coisas. Você é um instrumento que Deus quer usar. É você, é a sua vida. Amém? Fala comigo assim: eu sou um instrumento que pode ser usado por Deus. Senhor, me usa. Eis-me aqui. Aleluia. Deus ele vai te usar. Glória a Deus. Quando Pedro chega então na casa de Cornélio, é a terceira coisa que eu quero falar para vocês. Deus ele não faz acepção de pessoas. Se no Velho Testamento Deus ele escolheu um povo, e aquele povo é o povo de Israel, é o povo judeu, a partir do momento que ele fez um novo plano e ele enviou Jesus para que pudesse morrer pelos meus e os seus pecados, a palavra diz que o véu foi rasgado e que não existe mais nada que impede hoje o meu relacionamento com Deus. Nada impede o seu relacionamento com Deus. Você tem acesso livre. Você precisa buscar ao Senhor, você precisa acreditar que Ele vai fazer a diferença na sua vida. E a partir daí Deus ele vai te usar. Existem muitas coisas que Deus quer que nós façamos. A seara é grande, o campo é grande, e a palavra diz que são poucos os ceifeiros, mas eu creio que aqui tem muitos ceifeiros, aleluia. Tem muitos ganhadores de almas aqui nesse lugar. É assim que nós precisamos agir. E se você não tem conhecimento, a palavra diz para você pedir a Deus, porque Deus vai te dar conhecimento. E é tudo que nós precisamos. Pedro ele vai na casa de Cornélio pregar para pessoas que não eram judeus. Pedro só pregava para judeus. E ainda existia uma ameaça, porque os judeus começaram a ser perseguidos, os cristãos estavam sendo perseguidos, e eles se dispersaram por completo. Muitos saíram da sua cidade para ir para os outros lugares, e eu vejo que isso também é um grande marco para o crescimento da igreja. E as pessoas saíram, então Pedro, ele foi até aquele lugar, até Cesareia, e lá ele começa a pregar para aquelas pessoas que estavam ali. E sabe o que aconteceu? Eles não imaginavam. Aqueles que são religiosos, aqueles que eram os judeus, eles não imaginavam que Deus podia fazer algo naquele lugar. Não, Deus ele só pode agir com os judeus. Deus ele só age com um povo consagrado a Ele. Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, nós temos que ir em todos os lugares. Nós precisamos fazer a obra do Senhor para todas as pessoas. Pregar a palavra é a nossa obrigação. Se a pessoa vai aceitar ou não, já não é nossa obrigação. Se a pessoa vai se convencer ou não de mudar de vida, isso é papel do Espírito Santo de Deus. A nossa missão é de ir, é fazer o id, é de pregar a palavra do Senhor. Pedro, ele prega naquele lugar, e ali acontece algo fabuloso. Muitas pessoas entendem a palavra, entregam a sua vida para Jesus, e o melhor de tudo é que há uma graça, há uma unção do Espírito Santo sobre cada um ali. A palavra diz assim que Pedro ele prega lá, ele fala da testemunha que foi a vida de Jesus, aquilo que aconteceu com ele, a forma como trataram Jesus, como mataram. Mas ele fala assim: olha, meu Jesus ele veio na terra, meu mestre veio na terra. Ele foi maltratado, ele foi açoitado, ele foi pregado numa cruz, ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive. É isso que ele testemunhava. Meu Deus não morreu, meu Deus não está num sepulcro, meu Deus está vivo. E Ele pode todas as coisas. É Ele quem faz.
E essa pregação, então, de Pedro, fez com que muitos ali recebessem a graça e a unção do Espírito Santo. E o povo ficou totalmente atordoado. Olha, como é que pode ser uma coisa dessa? Algo maravilhoso, algo que nós podemos fazer, algo que nós devemos agradecer sempre, porque a honra, a glória, o louvor, tudo é do Senhor. Pedro foi um canal usado naquele lugar, para ele começar talvez um trabalho, e nós devemos nos alegrar com isso, porque Deus ele pode fazer grandes coisas. Deus ele pode mudar a nossa vida, mas nós precisamos fazer, nós precisamos acreditar, nós precisamos querer mudar de vida. Porque se você não quiser mudar, meu querido, não tem um ser humano capaz de fazer. Somente Deus. Mas o princípio é você. O melhor de tudo isso é que o versículo 44 e 46, ele diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E virou uma grande festa, porque Jesus e todos os demais que estavam ali foram contemplados com a presença do Senhor. Judeus e não judeus, pessoas ímpias. Meu querido, Deus quer te encher e te usar com tamanho poder. E quando Ele te usar, quando Ele te encher o teu espírito, a palavra diz que nada vai prevalecer de ruim. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não prevalecerão sobre ti, sobre a sua casa e sobre aquilo que você tem. Consagre tudo a isso. Quantos creem nisso? Aleluia. Deus ele quer te dar o melhor. Mas aí eu começo a pregar um pouquinho daquilo que eu li, que é o capítulo 11. Sempre vai existir aqueles que não concordam, não acreditam, e muitas vezes quer te puxar para baixo, quer te tirar do foco, quer te tirar do caminho. Aquelas pessoas que criticam às vezes aquilo que você faz, não ajuda e ainda critica aquilo que você faz. Nós precisamos entender que quando Deus está mandando, não podemos pensar algo diferente. Quando você sentir essa experiência, quando você tiver o privilégio de poder falar com Deus e ouvir a Deus, obedeça. Porque o caminho é de vitória. Eu tenho certeza nisso. Então vão existir pessoas que tentam fazer isso. Então quando Pedro teve a visão, e aqui no capítulo 11, ele teve que fazer uma defesa daquilo que ele foi fazer lá na casa de Cornélio. Ele teve que explicar a visão que ele teve. Que a visão, na verdade, era de comida, mas não era propriamente disso. A visão era que nós precisamos pregar a todo mundo, independente de ser judeu. Aqueles mais religiosos estavam cobrando a Pedro porque ele foi e ele entrou na casa de Cornélio, uma pessoa que era gentil. E os judeus não se davam com os gentios, porque eram pessoas impuras. E da mesma visão que Deus deu a Pedro, falando que aqueles alimentos não eram impuros, mas que ele já tinha consagrado, os judeus também pensavam a mesma coisa dos gentios, que eram pessoas impuras. E Pedro quebra algo formidável que ajudou no crescimento da igreja. E ele teve que explicar tudo isso. E aí começa então o grande ministério de Paulo. A partir do momento que Pedro foi ali, aí começa aquelas pessoas que tinham fugido para vários lugares, inclusive um que foi um dos principais, Antioquia, onde hoje é a Turquia. E eu vou lá daqui uns dias, em nome de Jesus. Antioquia, o lugar aonde
os gentios foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naquele lugar ali, então, Pedro começou a pregar, e aí vai Barnabé, e ele leva consigo, posteriormente, quando ele chega nessa cidade, ele depara com pessoas que não eram daquele povoado judaico, e ele vê a maravilha que estava acontecendo naquele lugar. Pessoas sendo salvas, pessoas pregando a palavra do Senhor, pessoas tendo experiências com o Espírito Santo de Deus, o crescimento cada vez mais. A obra era tão grande que Barnabé falou assim: Paulo, agora é a sua vez de vir e de pregar. E naquele lugar Paulo então começa a sua grande jornada como um grande pregador. Sai a pessoa de Pedro e entra a pessoa de Paulo, começando então a pregar para os gentios. Depois que Pedro resolve responder a tudo, então ele diz aqui no capítulo 11 a 19, no versículo 19: os judeus foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão. Isso fez com que eles fossem para Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas eles não anunciavam a palavra a não ser para os judeus. Eles tinham medo de poder pregar para pessoas que não eram judeus, porque a perseguição estava muito alta. Mas diante de tamanha mobilidade de coisas que estavam acontecendo, Barnabé foi, então, Paulo chamou e fala que houve um grande avanço. Aqui fala no capítulo 11, versículo 23, que quando Barnabé chegou, ele viu a graça de Deus e ele ficou muito alegre. E ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. A grandeza que houve naquele lugar. Paulo, ele começa então a fazer a sua grande obra. Não importa o que vão falar, não importa o que vão te dizer, não importa aquilo que você está passando, acredite sempre, você pode ser usado, você é um instrumento de Deus, você precisa falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. E se você não está tendo experiência, como eu disse antes, você precisa buscar cada vez mais. Você precisa ganhar o seu vizinho, você precisa ganhar o seu colega de trabalho, você precisa ganhar a sua casa, a sua família. E se você tem dificuldade para pregar, assim como eu, você pode só servir de exemplo, assim como eu tentei fazer. Na minha casa, somente eu era cristão. Isso depois de 30 anos vivendo no mundo. E às vezes eu não tinha muito jeito ou muito tato para poder falar com os meus irmãos, com a minha irmã, com a minha mãe, com os meus familiares. Mas eles notaram a diferença daquilo que eu era para aquilo que eu sou. E isso fez com que a minha irmã viesse, o meu irmão viesse, a minha mãe viesse, os meus sobrinhos viessem. E hoje, grande parte deles servem ao Senhor. Eu tenho uma sobrinha fantástica, e ontem, inclusive, o pastor foi pregar na igreja dela. Ela se converteu, ela ganhou o irmão, a irmã. A minha irmã mais velha, que eu jamais pensei que fosse um dia servir ao Senhor, bebia e fumava. E era daquelas que bebia a noite inteira e você não via ela ficar tonta. Eu creio que ela era possuída por um Zé Pilintra da vida, porque ela não ficava tonta. E eu falava assim: essa minha irmã, eu não sei o que eu vou fazer com ela. E através da minha sobrinha hoje ela está servindo ao Senhor.
E a minha sobrinha veio pelo exemplo daquilo que eu dava. São tantas coisas. Você pode ser um instrumento. Você é o canal que Deus quer usar. E quando você for obedecer ao Senhor, você e a sua casa servirão ao Senhor. Aleluia. É dessa forma que Deus ele quer agir. Então tudo aquilo que Deus faz, Ele quer fazer com que o Evangelho seja cada vez mais acrescentado. E nós temos que fazer parte disso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver esse lado. Hoje todo mundo é muito ocupado. Eu vejo às vezes assim a necessidade de poder falar assim, poxa, quinta-feira está todo mundo tão ocupado, mas tão ocupado que não vem na igreja. Nós tínhamos escola bíblica dominical, era bom. Nós tínhamos 3 cultos, dia de domingo, e era bom. E nós precisamos colocar esse amor novamente em nós. Essa vontade de poder estar na casa do Senhor. De poder falar assim, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Então, como existiu essa dispersão, então Paulo ele começa a pregar aos gentios, chamado de Saulo ainda. E essa é a grande lição que eu quero deixar para todos. É que nós devemos ser a igreja de Antioquia. Nós devemos sair da nossa comodidade. Nós devemos sair da nossa área de conforto. Quem não gosta de ficar em casa? Quem não gosta de poder descansar na sua tranquilidade do seu lar? Talvez assistindo um bom filme, um futebol, independente do que seja. E às vezes acha que é pesado poder estar na igreja ou poder ajudar a igreja de alguma forma. E saiba que você não está ajudando a igreja. Você está se ajudando. E quando você se dispõe a fazer isso para o Senhor, eu creio plenamente que Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai multiplicar cada vez mais aquilo que você tem e aquilo que você é. Tenha certeza disso. Nós devemos ser a igreja de Antioquia porque nós não precisamos e nós não devemos fazer acepção de pessoas. É falar para todos, independente de cor, credo, raça e gênero. Pregar para todos, falar do amor de Cristo, convidar as pessoas a estarem aqui para receber a mesma coisa que você recebeu um dia, ou que você precisa receber ainda. Talvez essa é a oportunidade que Deus está te dando nesta noite, de sermos a igreja de Antioquia, aquela igreja saída dos padrões, aquela igreja não religiosa, aquela igreja que está de braços abertos para receber, cuidar, tratar e enviar para que ela possa crescer cada vez mais. A partir do momento que Paulo começa a pregar e fazer as suas missões, escrever as suas cartas, a igreja tem uma disposição diferente daquilo que tinha. Pedro, ele veio para poder talvez resgatar aqueles que estavam desviados da fé. E vão existir pessoas assim. Pedro ele pregava para os judeus de uma forma diferente. Por quê? Porque os judeus tinham um entendimento diferente. Talvez existam pessoas que já têm conhecimento da Bíblia, já têm conhecimento do que é a religião, mas ainda assim não concordam com ela. E aí vão existir vários Pedros que vão fazer isso. Eu acredito que eu sou um Pedro, porque eu não tenho talvez a capacidade de Paulo, mas tem muitos que têm a capacidade de Paulo.
de poder chegar em qualquer lugar, de pregar para qualquer pessoa, de falar do amor de Cristo. Mas nós precisamos ser os dois. Nós precisamos falar para aqueles que estão desviados, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, uma necessidade. Você como crente, você como fiel do Senhor, você vai ser esse instrumento que vai amparar, que vai tratar, que vai cuidar. Talvez para essas pessoas que já conhecem, você não vai falar de Bíblia, você não vai falar do amor de Cristo, mas você vai ajudar de uma forma diferente. Mas talvez você seja um Paulo, que você vai ser um ganhador de almas em todos os lugares onde você estiver, porque você vai demonstrar qual grande foi a mudança na sua vida, a transformação na sua vida. É essa transformação que precisa transparecer. A mudança da sua atitude, a mudança das suas palavras, a mudança do seu caráter. Mudança. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar as minhas ações, eu preciso mudar as minhas palavras. Porque as pessoas vão entender que eu mudei não por mim, mas porque Cristo opera em minha vida. É ser exemplo. Então nós devemos consagrar as nossas vidas e tudo que temos a Deus. Nós devemos ouvir e obedecer aos direcionamentos de Deus. Nós precisamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos falar, amar os perdidos e ganhar muitas almas para o Senhor. Deixar de ser acomodado, deixar de ser aquela pessoa que fica somente cercada com aquele seu meio, com seus colegas, com seus amigos. Tem uma coisa que o pastor fala assim: olha, quando nós saímos daqui, procure pessoas que você ainda não tem convívio. Procure pessoas que estão chegando agora na igreja, que ainda não conhecem. Dê atenção a elas. E da mesma forma lá fora. Nós precisamos dar atenção a todo mundo, mas nós precisamos dar uma atenção especial para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Pedro, ele foi importante para difundir a igreja e pregar para os judeus. E tirando toda essa religiosidade que existia, ele implantou várias igrejas. É considerado um apóstolo. Um homem que fez com que a palavra de Cristo pudesse crescer. E Paulo foi importante porque ele disseminou o evangelho através das suas pregações, além de Jerusalém e Israel. Ele levou para outros lugares e ganhou muitas almas para o Senhor Jesus. Ambos importantes para o cristianismo. E a pergunta que eu faço é: e nós? Eu, você, o que nós temos feito para contribuir com o reino? O que nós temos trabalhado para que o nome de Cristo pudesse crescer? Qual é a missão que Deus te deu? Qual o caminho que você vai seguir? É isso que nós precisamos pensar. Que assim como Pedro e Paulo foram importantes, você também é importante para Deus e para o seu reino. Aleluia! Você é importante para Deus e para o reino dele. E Deus, ele quer te usar com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com a sabedoria que ele te deu. Use, confie, acredite. Deus, ele pode fazer muito mais na sua vida e através da sua vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.
Deus possa te abençoar, te dar sabedoria, te dar entendimento, para que todos os seus sonhos e projetos estejam voltados de acordo com a vontade de Cristo. E você vai realizar os seus projetos, uma vez que você está realizando a vontade do Senhor. As duas coisas são o mesmo. As duas coisas servem para a mesma coisa. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar contigo. Cadê o tecladista? É eu mesmo, né? Daqui a pouco eu vou para lá. Deus abençoe você, feche seus olhos. Soberano Deus, aqui, Senhor Deus, foi falado, Senhor, foi pregado a Tua palavra. Aquilo que o Senhor colocou primeiramente em meu coração, e que eu entendi, Senhor. Ainda que eu seja falho, ainda que eu possa buscar muitas coisas, eu quero que o Senhor possa ouvir, ó Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, ó Deus, na nossa fraqueza. Que o Senhor venha nos dar entendimento. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, para que nós possamos ser sensíveis ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, Senhor, porque nós cremos, ó Deus. Eu creio que o Senhor é quem dá todas as coisas. E que eu busque cada vez mais, Senhor, a Tua face, a Tua presença. Que eu consagre tudo que tenho, tudo que sou, o meu dia, eu consagre ao Senhor. Para que o Senhor venha nos abençoar. Para que o Senhor venha fazer com que a nossa vida seja uma vida voltada a Ti, que o propósito do Senhor venha se cumprir em nossas vidas e através da nossa vida nós possamos cumprir com a vontade do Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.